Olá, vamos dar início à nossa aula, agora falando de números opostos. Como eu sempre falo para vocês em sala de aula, a língua portuguesa e a matemática elas sempre andam juntos. Então, a ideia de oposto, a ideia de oposição, para definir o que é um número oposto, basta ouvir a palavra. Então, né, oposição do outro lado. Então, quem é que vai fazer essa oposição? A nossa reta, pensando do zero como o marco neutro, que separa os números esquerdo e direito. Um número oposto a ele é um número que tem a mesma distância do zero. Então, olha só, se a gente pensa aqui no o zero, elemento central, está à direita, o 2. Quem vai ser o oposto de 2? Menos 2. Ah, porque quando a gente faz essa soma, menos 2 mais 2 dá zero. Essa é a definição de números opostos. Na prática, basta inverter o número, inverter o sinal. Se o sinal é negativo, o seu oposto é o positivo. E o contrário também acontece, né? São os números simétricos. O módulo de um número. Como é que a gente faz essa definição do módulo? Módulo, ele representa distância. Então, para se medir uma distância, eu vou ter sempre essa distância positiva. Sempre. Então, o módulo de um número é sempre ele positivo. Se eu, o módulo, lembrando que ele é sempre representado por essas duas barras paralelas, então é indicado x e essas duas barras paralelas, cuidado para não confundir com parênteses ou com outra representação, né? São barras paralelas mesmo. Então, o módulo de um número é sempre ele positivo. Por exemplo, como é que a gente faz essa definição de módulo? Voltando, o módulo são essas duas barras paralelas. Como é que é a definição do módulo de x? O módulo de x é o próprio x se o x for maior ou igual a zero. Ou seja, se o meu x ele for positivo, basta repetir um número. Se o valor de x for menor do que zero, se ele for negativo, eu vou acrescentar um sinal à frente desse número. Como assim? Olha só. Módulo de 7. Olha as duas barras e o número 7. Vamos lá. 7 é maior do que zero. Se 7 é maior do que zero, o módulo de 7 é o próprio 7. Módulo de menos 8. Então, menos 8 é um número negativo, o módulo é menos o valor de x. Então, você repete o menos o valor de x. Então, vai ficar 8. Módulo nada mais é do que o número sempre positivo, por representar distância entre na reta real. Dando continuidade e sempre associando a língua portuguesa à matemática para facilitar a interpretação, quando a gente fala do inverso, é inverter. O que a gente vai inverter na matemática para encontrar o inverso de um número? Denominador com numerador. Então, quando a gente pensa no inverso de um número, basta inverter. Quem era numerador vira denominador. Por exemplo, quinto, sexto. Quem é o inverso? Basta inverter. O 6 agora vai ser o nosso numerador e o 5 o nosso denominador. Porque na definição de números inversos, o produto aqui vai ser sempre igual a 1. Vamos preencher uma tabela agora, identificando. Então, nós temos aqui os números e nós vamos fazer aqui agora como é que nós vamos preencher essa tabela? Definindo o seu oposto, o módulo e o inverso desse número. Vamos aqui preencher essa tabela com a definição do que a gente acabou de visualizar na aula. Então, eu tenho um número aqui, 2. Quem é o oposto de 2? Então, 2 é um número positivo. O seu oposto vai ser um número negativo. O módulo de 2 é o próprio 2. E o inverso? Não aparece, mas aqui embaixo ó, nós temos o denominador 1. Então, quem é o inverso? Basta inverter denominador com numerador. Observando que o sinal só é trocado para o oposto. Inverso e o número mantêm com o mesmo sinal. Quem é o oposto de 7? Então, 7 é negativo, o seu oposto vai ser positivo. Quem é seu módulo? O módulo é sempre o número positivo. Então, o módulo 7.
E quem é o inverso, a mesma coisa, que não aparece, mas tem o 1, vai ficar menos 1/7. Lembrando que o sinal acompanha o sinal do número. Quem é o oposto? Se é negativo, o oposto é positivo. Quem é o módulo é o número sempre positivo, que dá a ideia de distância. E quem é o inverso, nós vamos inverter a fração, vai ficar aqui em 50. Aqui, nós temos o número decimal, tá? Então, quem é o oposto? Ele aqui está na forma decimal, vamos fazer na forma fracionária, vai ficar como aqui? 6 décimos. Então, quem é o oposto? Menos 6 décimos. Quem é o módulo? É sempre o número positivo. E quem é o teu inverso? Basta girar. Lembrando, o módulo sempre positivo e o inverso acompanha o sinal do número existente. Por aqui a gente encerra essa aula de hoje, falando dessas 3 definições. Nossa próxima aula vai ser sobre razão, proporção e porcentagem. Até lá!